Muito bem, começando mais um programa Interage aqui pela TV RP, canal 9 da NET. E também a gente está aí nas redes sociais, o programa Interage, acessa lá para conferir. E também o nosso portal, revistainterage.com.br. Lá tem muita coisa bacana, tem as entrevistas que a gente faz aqui, tem receita, novidades. Acessa lá, tem muita coisa bacana mesmo. E hoje o programa bem bacana, a gente está aqui com o meu amigo Mauro Bocardo. Tudo bem, Mauro? Boa noite, Wilson. Tudo bem? Deixa eu te cumprimentar na distância que a gente... Tá inseguro aí, conforme os protocolos, né? E hoje, pessoal, um assunto bem bacana, quero falar com você. A gente vai bater um papo aqui sobre aposentadoria, né? Por quê? A gente vê que o sonho do brasileiro é aposentar, né? Mas não é aquele sonho por motivo assim, eu quero aposentar para ficar tranquilo. Não, é devido realmente, creio eu, muito da maioria aí, seria em questão de dificuldade mesmo, de precisar de ter uma renda extra, né? E acaba a pessoa tem que se aposentar, por isso que vem ser o sonho aí dos brasileiros, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que mudou, vamos falar também um pouco aí sobre esse ano, que foi um ano praticamente diferente aí, creio que para vocês também, questão de processos, prazo e tudo mais. Mas antes eu quero que você se apresente, da onde veio essa vontade de trabalhar nesse segmento de advogado? Desde moleque eu tinha o sonho de ser advogado. A gente assistia filme, eu e meu pai assistíamos bastante filme e sempre gostava de filme de advogado, de tribunal de júri. Só que a realidade americana é totalmente diferente da nossa. As leis também são totalmente diferentes, né? Totalmente. E também tem aquela questão de lei ser cumprida ou não, né? Acho que tem muitos daí também, né? Lá as coisas são diferentes, não tem tanto direito escrito, é mais chama common law, que é os costumes, né? Legal. Eles têm a legislação, mas também aplica-se muitos julgados, como eram julgados antigos, são os precedentes deles. Acaba trazendo essa tradição para cá. A nossa tradição virou jurisprudência. Conforme os tribunais vão julgando, se torna uma jurisprudência e nós seguimos a jurisprudência. Tá? Tanto é que o Supremo Tribunal Federal criou as súmulas vinculantes, que são as jurisprudências repetitivas dos casos, e aquilo tem que ser aplicado a todos, tanto os tribunais quanto ao Poder Executivo, Legislativo. Entendi. E aí você tinha essa vontade de se tornar advogado, fez aí, que não é uma coisa fácil, né? A gente vê hoje em dia, é uma luta, digamos assim, tem que ter dedicação, né? Não é um que fala, quero fazer a faculdade para advocacia e tá ok, né? Tem todo um processo que é bem burocrático e também questão de estudo também, né? Sim, tem que se dedicar bastante. Aquele que vai fazer direito apenas por status, apenas para falar eu sou doutor, apesar de ter a discussão se advogado é doutor ou não, existe uma lei da época do Império, de 1824, se eu não me engano, que diz que advogado é doutor. Mas ele não tem a titulação de doutor, feito uma pós-graduação estrito sensu, depois do mestrado, ter feito doutorado, né? Mas tem muita gente que vai fazer só para ter esse título. Eu sou doutor. Não pode. Hoje em dia, se você tem que se dedicar 5 anos, depois tem a prova da OAB, se não passar no exame da ordem... Essa é a mais difícil que a gente vê, né? O pessoal comenta. Essa faz o limpa. Realmente se a pessoa está preparada ou não, né? Porque é uma profissão que a pessoa tem que estar preparada, né? Assim, apesar do advogado não ser médico, ele lida com a vida. Com certeza. Ele lida com os bens das pessoas, e se ele cometer um erro, se ele não souber do que ele está falando, ele atrapalha a vida da pessoa toda. E às vezes a vida pelo resto da vida toda da pessoa, né? E tanto pode ser numa questão aí, um exemplo financeira, contra uma questão criminal, que a pessoa pode ser condenada por alguma coisa que não fez, né? Então tem todo esse detalhe mesmo, a pessoa tem que estar preparada para isso. E até mesmo pela vida, porque às vezes algum dos casos é buscar um tratamento, é buscar um medicamento, e se você não souber fazer, a pessoa vai morrer e não vai ter aquilo que precisava. Então, a gente vê que no Brasil a questão de saúde, eu creio que é uma coisa de obrigação, né? Que a pessoa tem esse direito, né? Mas não é bem assim que funciona também, né? Tem que acionar sempre, praticamente, aí, questão de alguém com conhecimento para poder entrar com o processo e dar tudo certinho, né? Infelizmente é necessário ainda mais nessa época de pandemia, a gente vê em outros estados aí que não tem UTI, então está tendo ação judicial pedindo vaga em UTI. E aí vem outro problema, a justiça determina que a pessoa vá para a UTI, mas não existe a UTI lá porque está totalmente lotada.
Então é uma nova confusão que existe aí, né? Ou então na teoria para existir, mas na prática também não existe, né? Tem esse outro detalhe também. Infelizmente tem esse detalhe também, né? Bom, e se formando nessa área, você trabalha, eu creio que você trabalha com diversos nichos, diversos segmentos aí da parte de advocacia, né? E também a previdenciária, a gente vai estar conversando sobre isso, o assunto hoje é sobre isso. Então, sei que você tem um conhecimento também grande nessa área, né? Sim, eu atuo em várias áreas e uma das que eu mais gosto é a previdenciária. É uma área que a pessoa trabalha a vida toda, luta a vida toda e chega na hora H, o INSS nega o benefício. Então aí nós temos que atuar e ajudar. Tem que agir. E é uma coisa minha que é de opinião, eu não entendo por que a gente vê cada coisa, um exemplo, às vezes, não sei, tu posso estar errado, mas opinião minha, um político lá, 8 anos parece, já entra. Eu creio que ele não tem tanta burocracia assim para se aposentar, né? E você pega a pessoa que trabalhou anos aí, tem toda uma burocracia, né? Infelizmente, ainda tem os privilégios para umas classes beneficiadas, né? Tanto é que teve o exemplo da presidente Dilma, que aposentou em um dia. Ela foi lá no INSS, puseram ela para dentro e já saiu aposentada em 5 minutos. Enquanto a maioria das pessoas faz o pedido e demora meses, até anos, para o INSS começar a pagar uma aposentadoria, que é um absurdo, né? Bom, realmente é complicado, Mauro. E a gente vê também muita conversa, muito papo aí em questão de mudança. Muita gente preocupado em questão para se vai aposentar, se não vai aposentar, se tem a idade. E é sobre isso que a gente vai estar comentando hoje. Mas antes, o que mudou em questão da aposentadoria? O ano passado houve uma reforma em novembro de 2019 e foi feita mudanças em vários aspectos. A maior das mudanças foi que agora existe uma idade mínima para ser aposentado. A mulher aposenta com 62 anos e o homem com 65. E mudou a fórmula de fazer o cálculo da aposentadoria. Como que era antes de 2019? Era feito pela média dos 80 maiores contribuições, descartado 20%. Então, como que era? 80% das suas maiores contribuições. Das maiores, não são as últimas? Não, das maiores. Entendi. Desde julho de 94. Por que julho de 94? Porque foi a data da implantação do Plano Real. Então, fazia esse cálculo, aí depois vinha para o fator previdenciário, que era conforme a idade da pessoa e a expectativa de vida dela, tinha um cálculo para ser feito, e aí dava o valor. Como ficou agora? Agora ficou a média dos 60% dos salários de contribuição e 2% a cada ano, até 20 anos. Então, dos 20 anos em diante, eu tenho 2%. Se eu trabalhei 10 anos, eu vou ter mais 20% no meu cálculo. Então, 60 mais 10 anos dá 80. 60 entendi. Mais os 60% que dá a média dos 20. Se eu trabalhar mais 20 anos, que daria 40, eu vou ter quanto? 100% na forma de calcular. Então é por isso, para chegar aos 100%, para a matemática bater, tem que atingir os 40 anos de contribuição. Senão, não tem como. Essas foram as maiores mudanças. E como agora estabeleceu idade mínima, toda aposentadoria teve idade mínima agora. Essa é a maior mudança. Começou-se uma discussão, melhorou ou piorou? Isso que eu ia perguntar. Na minha opinião, piorou. Porque o cálculo agora entrou tudo, e a gente, quando começa a trabalhar, sempre começamos com um salário pequeno. Então, vai acabar utilizando a média menor também. Vai entrar na média. Antes, esses daí eram descartados. Aí vem a discussão, mas eu tinha um fator previdenciário. Mas geralmente todo mundo sempre se aposenta com uma idade um pouco mais avançada. São raros os casos das pessoas que se aposentavam antes com 50 anos ou menos, né? Tirando algum presidente aí que aposentou. Um político aí que tem esse benefício, né? Isso. Então, na minha opinião, ficou pior. O cálculo ficou pior e os valores dos benefícios ficaram menores. Então, por exemplo, Mauro, a pessoa ela já atingiu os 40 anos, mas não atingiu a idade ainda de 62 ou 65 anos aí para o homem, no caso. Aposenta também? Nesse período que nós estamos agora, temos algumas regras de transição. São 5 as regras de transição. Como ela já tinha na época da emenda constitucional que fez a reforma, já tinha as condições para se aposentar, porque até novembro do ano passado não existia a idade mínima para aposentar. Então ela vai conseguir aposentar sim. Nós vamos tentar enquadrar ela em alguma das 5 regras de transição. Dá para usar essas regrinhas atrás ainda, anterior. Sim, durante um período nós vamos ter regra de transição.
Então, algumas vão até 2023, outras vão até 2033. Conforme a regra de transição, nós temos alguma tabela, nós temos alguns pontos para ser seguidos. Então, quem tinha já as condições lá em novembro, tem direito a aposentar sim. Ô Mauro, então o seguinte também, se por acaso a pessoa ela nunca contribuiu, ela tem também essa chance para aposentar? Se ela nunca contribuiu com o INSS, ela não tem condição de ter um benefício previdenciário. Mas é possível a gente talvez pensar em um outro benefício. Esse é um benefício assistencial, é pago pelo INSS, mas é um benefício que chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou LOAS, que a maioria das pessoas escutaram já falar dele. É para aquela pessoa que nunca contribuiu, é o idoso que tem 65 anos ou mais, ou alguma pessoa que tem uma deficiência física ou mental e não tem condição de se sustentar. A renda familiar tem que ser de 1/4 do salário mínimo, isso vai dar em torno de uns R$260. Se a renda familiar for superior a isso, também não tem o direito ao benefício. Então, esse caso teu que nunca contribuiu, a gente precisa fazer um estudo e verificar se ele se enquadra ou não nesse benefício. Ah, entendi, Mauro. Então tem várias regrinhas aí que vale a pena a pessoa ficar atento, pesquisar e, claro, procurar um profissional também, né, na área. Às vezes a pessoa está em casa, às vezes a pessoa está lá e fala, não, eu vou tentar me aposentar, mas eu vou sozinho. É um grande problema, porque o ideal é a pessoa sempre procurar um advogado que entenda de aposentadoria, porque quando ela vai no INSS, o INSS praticamente nega tudo para ela, às vezes tendo até o direito. O INSS, até há um tempo atrás, até pôs placa lá que não precisava de um intermediário, porque eles não gostam que advogados façam os pedidos. Porque vocês conseguem encurtar esse caminho, né? Sim, a gente sabe o que eles pedem, os requisitos dos benefícios. Quais são os direitos. E levamos a documentação toda. E muitas vezes o INSS nega, aí nós temos que partir para o lado judicial. Então, é melhor a pessoa procurar um advogado, porque o Google não explica tudo para a gente. Sim, sim. E cada caso é um caso. É necessário pegar o caso específico da pessoa e fazer um estudo sobre ele e qual o melhor benefício. Não existe uma receita de bolo para isso, né? Cada caso, que você falou, é um caso. Cada caso é um caso. Não tem uma receita pronta, falar para todo mundo é desse jeito. Não é assim que funciona. Entendi. Ô Mauro, o papo bem bacana, tem bastante pergunta, bastante dúvida aqui. A gente vai só para o intervalo e volta para continuar esse papo gostoso, falar sobre aposentadoria, quais são os benefícios, quais são os atalhos e muito mais. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Sai daí não. Venha trocar o óleo. O quê? Trocar o óleo do seu carro. Onde? Na loja do lubrificante. Legal! Ele fica mais importante. Troque o óleo do seu carro na loja do lubrificante. É a verdadeira super troca de óleo. Rua Tapajós 388, no Alto do Ipiranga, e Avenida Francisco Junqueira 3205. O seu carro ficar elegante. Venha trocar o óleo. Com a loja do lubrificante. Com a loja do lubrificante. Casa Cláudia Móveis. Tudo o que você procura em um único lugar. Nossa empresa trabalha com madeira de demolição há mais de 8 anos, com móveis de alta qualidade. Ótimo atendimento. Estabelecemos a máxima fidelidade com nossos clientes, tornando seus projetos exclusivos. Trabalhamos com móveis novos e restaurações. Também temos diversos produtos de antiguidade para decorações. Nossos móveis estabelecem o máximo de conforto que o cliente deseja. Então, se você procura algum móvel diferente de madeira nobre ou até mesmo sua ideia, que nós executamos. Estamos localizados na Avenida Caramuru 286, em Ribeirão Preto. Casa Cláudia Móveis. A natureza se carrega dos detalhes. Muito bem, voltamos aqui com o programa Interage, um bate-papo gostoso falando aí sobre aposentadoria, mas antes de continuar, quero falar para você também acessar o nosso portal, viu? Revistainterage.com.br, lá tem muita coisa bacana, lá tem novidades, curiosidades, receita e todas essas matérias, o bate-papo que a gente faz aqui, também tá lá, dá para você assistir novamente todo esse conteúdo bem bacana lá no nosso portal, revistainterage.com.br, e de volta aqui com o Mauro para falar sobre esse assunto, igual eu te falei já, né, que é um assunto que o pessoal sempre tem dúvida, né? Sempre surge dúvida para quem tá em casa quando fala aposentar, e é o sonho aí de todo brasileiro.
E uma outra coisa que eu queria tirar dúvida também, Mauro, seria sobre a pensão por morte. Teve alguma alteração? Teve alguma mudança? A pensão por morte também teve mudança sim, Wilson. A principal mudança nela foi o valor do benefício. Porque como era antes? Antes a pessoa recebia o valor integral do benefício. Então vou dar um exemplo. A minha avó era viúva e então ela recebia, o pessoal até fala, recebe a aposentadoria do meu avô. Não é a aposentadoria, recebe a pensão por morte do meu avô. Agora como ficou? Esse valor do benefício foi reduzido pela metade. Então você ganha só 50% do valor do benefício. E mais 10% por dependente. Então no caso da minha avó, ficaria 60% só do benefício. Antes ela pegava 100%, agora ficou 60%. Se for um homem ou uma mulher que é viúva e tem 2, 3 filhos menores de 21 anos. Então, se tiver 2 filhos, vai ser qual o valor do benefício? 50, mais 10 para ele, mais 10 para cada filho. Então, vai ser 70%, 80%, depende da quantidade de dependentes. Para cada pessoa dependente lá, 10% a mais aí no benefício. Isso. O valor ficou menor e ficou reduzido. Antes, como também era, se eu tinha 2 pessoas que recebiam o benefício, era dividido, então 50%, vou dar um exemplo aqui só para o pessoal entender, era R$1.000, então um recebia 500 e o outro recebia 500. Quando aquele completava a idade, perdia o benefício, então quem ficou, por exemplo, a esposa, continuou recebendo 1.000. Ah, tá. Antigamente, o filho então, parou de receber, passava para a mãe, a mãe ficava recebendo 1.000. Ou o cônjuge sobrevivente, né? Que não teria diferença, então, no caso, não né? Teria. Continuaria sempre. Agora mudou e isso não acontece mais. Os 10% do dependente não passa para o outro. Então, aquele sempre vai ter só os 60%. Não foi uma mudança boa, pelo menos para a pessoa, né? Não foi. Para quem recebe esse benefício, ficou a menor. Não foi uma mudança boa, não. Isso ocorre da mudança para cá. O que já foi concedido anteriormente, manteve normal. Sim. Só os benefícios após a reforma, após novembro de 2019. O que é para trás, não tem direito. Não mudou nada. Entendi. Uma outra dúvida também, relacionado a essa questão. Por exemplo, vou dar um exemplo também da minha avó. Um exemplo, digamos que ela pega o benefício devido ao falecimento do meu avô, por exemplo. E às vezes a pessoa tem dúvida, se ela dá entrada na aposentadoria, ela vai perder esse benefício. Isso é real? Perde ou não? Esse é um mito muito grande que existe e as pessoas sempre tiveram esse medo, mas não perde. A pensão por morte pode ser acumulada com outro benefício. Então, ela recebe a pensão e depois de um período ela completou os requisitos para aposentar. Ela pode pedir a aposentadoria dela e ela vai ter a aposentadoria dela mais a pensão por morte. Com a reforma, isso também mudou, porque antes ela tinha a pensão integral dela e mais a aposentadoria integral. Agora, com a reforma, o que aconteceu? Ela vai ter os 2 benefícios, só que aquele benefício que for menor, ela vai receber menos, vai receber somente um percentual. E esse percentual é conforme o valor estipulado em uma tabela, em lei, conforme o valor que ela tem direito a receber, ela vai receber uma porcentagem a menos. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar fácil para o pessoal entender. Ela tinha um benefício da pensão por morte, ela recebia R$3.000. E ela tinha um outro benefício, a aposentadoria dela teria direito a R$2.000. Na regra antiga, ela ia ficar com 5. Com a regra nova, quanto que ela vai receber? Ela vai receber o maior, que seria os 3.000 da pensão, e esse 2.000 ela vai receber só um valor proporcional, vai ter uma porcentagem conforme a tabela. Vou dar um exemplo, que não é bem esse, mas ela vai receber em torno de uns 60% só. Então, ela vai receber 1.200. Então, o benefício dela ao todo, 4.200. Cairia para 4.200 mais ou menos. Isso. É o que aconteceu. A reforma também foi pior nesse caso. Mas ela pode acumular tranquilamente, que ela não vai perder um. Entendi. Uma outra questão também, Mauro, um exemplo. Digamos que a pessoa ela dá entrada na aposentadoria dela, né, no benefício dela aí no caso, para se aposentar. E de repente é negado. Né? O INSS foi lá, barrou, negou, tal, mas ela tem todos os anos que precisa, tem lá na carteira dela já concluído. O que ela pode fazer nesse caso? Isso é bem comum. O INSS nega quase que a maioria dos benefícios pedidos
a gente chama administrativamente, é aquele que vai direto no INSS. Geralmente eles negam quase todos os benefícios. Agora você falou no começo, né? O que eles puder mexer lá no caminho para poder adiar um pouquinho mais, acho que eles fazem. Infelizmente, diz que tem um débito muito grande na Previdência, então eles fazem de tudo para não pagar. Para atrasar. Para atrasar e demorar mais para pagar. Mas o que atrasar também, ele tem lei para receber isso daí, né? Ah, sim. Nesse caso que você deu, a pessoa não conseguiu aposentar com o pedido no INSS, ela tem que procurar um advogado, e o advogado vai verificar a documentação toda e entrar com o processo na justiça. Vai pedir o benefício na justiça. E na justiça, se ela tiver mesmo direito, o juiz vai dar desde quando ela fez o pedido administrativo lá no INSS, que é o que o pessoal chama de atrasado. Ela vai receber esses atrasados aí, então vamos imaginar que ela fez o pedido o ano passado, em novembro do ano passado, para o INSS. O INSS negou, entrou na justiça e foi receber só o ano que vem, o juiz determinou que pague. E o juiz vai mandar que pague desde quando? Desde novembro do ano passado. Desde o momento, então, que ela teve esse pedido, que ela concluído, digamos assim. Isso mesmo, desde quando ela fez o pedido lá no INSS, isso. E eles negaram. Entendi. Por exemplo, Mauro, a pessoa agora, vamos supor que ela tem uma MEI, né? Ela faz a contribuição corretamente, de acordo com o DAS, enfim, com o imposto que ela tem que pagar, né? Tem alguma diferença para essa pessoa? Ela tem direito a aposentar, algum benefício? Como é que funciona? Essa é uma questão que também muita gente tem dúvida. O MEI também tem alguns direitos previdenciários, não são todos. Eles têm alguns porque ele recolhe um pouco menos. Quando ele paga o DAS, ele está pagando alguns impostos e já está pagando também a Previdência Social. Como ele paga um valor menor de Previdência Social, ele não tem direito a todos, mas ele tem direito à aposentadoria por idade, tem direito a auxílio-doença e o que é aposentadoria por invalidez, que esses dois mudaram de nome, tem direito à pensão por morte e o auxílio-maternidade. Esses daí ele tem direito. Fora isso, ele não tem direito aos outros benefícios previdenciários, ele não vai ter direito, ele não vai ter acesso. Entendi. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, já volta batendo mais um papo aqui sobre esse assunto bem bacana. Aguenta aí que a gente volta já já. Venha trocar o óleo. O quê? Trocar o óleo do seu carro. Onde? Na loja do lubrificante. Legal! Ele fica mais importante. Troque o óleo do seu carro na loja do lubrificante. É a verdadeira super troca de óleo. Rua Tapajós 388 no Alto do Ipiranga e Avenida Francisco Junqueira 3205. O seu carro ficar elegante. Venha trocar o óleo. Com a loja do lubrificante. Com a loja do lubrificante. Muito bem, voltamos aqui com o programa Interage pela TV RP Canal 9 da NET. Estamos aqui na NET toda quinta-feira, às 20h30 e também aos domingos, às 13h30, com reprise e também durante toda a semana tem nosso programa aí. E se você quer acompanhar mais os outros programas também, as outras entrevistas, acesse nosso portal www.revistainterage.com.br. Lá tem muita coisa bacana, tem as entrevistas, tem notícias, tem também novidades, curiosidades e receitas. E continuando o papo aqui com o nosso amigo doutor aqui, Mauro Bocardo, falando sobre aposentadoria. E uma coisa que eu ia ver também com o doutor é o seguinte, a gente percebe, eu ouvi uma notícia aí que mudou em questão de prazos. Esse prazo seria para quê e o que mudou? Houve uma alteração, sim. É um decreto concedendo mais prazos para o INSS cumprir as suas obrigações. O que é isso? Cada vez que era feito um pedido para o INSS, ele tem, teoricamente, um prazo para dar uma resposta para a pessoa. Mas esse prazo, pelo que eu acho que também não era cumprido, era? Esse prazo não era cumprido. E então o que era 45 dias passou para 90, o que era 30 passou para 45, então foram estendidos os prazos para o INSS cumprir a sua obrigação, que é dar uma decisão, uma resposta para a pessoa que está pedindo um benefício. É isso aí que houve alteração. E, infelizmente, o INSS não consegue cumprir devido à demanda, é uma demanda muito grande, poucos funcionários, então ele não consegue cumprir essa demanda. E esses prazos se estendem por meses. Aí você vai provavelmente me perguntar, e o que eu posso fazer com relação a isso? Você pode, na verdade, procurar um advogado. O advogado vai te instruir a entrar com uma ação
judicial para obrigar o INSS a fazer o julgamento. Então, aí o que acontece? Você entra com a ação, o INSS, o juiz determina que o INSS dê um julgamento naquele seu pedido, não é para ele julgar positivo, para te dar o benefício, é só para julgar o seu pedido, então para dizer sim ou não. Porque com o sim você vai começar a receber, com o não você vai estudar se é o caso de você entrar com um processo judicial ou até mesmo um recurso no INSS para poder pleitear, para conseguir novamente seu benefício. Ou seja, complicou um pouquinho mais também para a pessoa. Vai ter que aguardar um pouquinho mais, né? Vai ter que aguardar já tinha que aguardar e agora vai ter que aumentar um pouco mais. Porque enquanto não der o prazo legal, você não tem essa medida judicial de exigir que a demanda seja julgada. Entendi. Isso aí teve alguma coisa a ver com a pandemia ou não? O que ocorreu durante a pandemia foi com relação ao benefício chamado auxílio-doença, em que a pessoa precisa até o médico do INSS fazer a perícia, mas como estava em época de pandemia, essa perícia não estava ocorrendo. Então, o que o INSS fez? Você poderia enviar o atestado médico junto com a documentação médica e os seus documentos pessoais através do sistema do programa que chama Meu INSS, e lá, conforme o atestado, eles já decidiam se você tinha ou não benefício e começava a te pagar, até poder realizar a perícia médica. Em alguns lugares essa perícia já retornou, em outros lugares está tendo uma discussão, porque os médicos peritos do INSS não querem fazer, por causa da pandemia ainda, o risco de vida tanto do paciente quanto deles, então está uma discussão. Mas o que teve para tentar acelerar a concessão do benefício durante a pandemia foi com relação ao auxílio-doença. Entendi. Bom, eu acho que tem muita gente em casa que está tentando... Porque a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, se eu me aposentar, quanto que eu vou receber, quanto que eu vou estar recebendo? Existe alguma fórmula que a pessoa pode tentar fazer isso em casa ou não? Não tem como a pessoa em casa descobrir o quanto ela vai conseguir ganhar na aposentadoria. Ela tem que pegar uma documentação. Pelo site do Meu INSS ela consegue já pegar a documentação, que chama CNIS. No CNIS tem todas as contribuições que eles foram feitas. E aí o ideal seria procurar um advogado. O advogado vai fazer o cálculo para ela, para poder saber se ela vai ou não aposentar naquele momento e qual o valor. Mesmo que ela não tenha o tempo ou a idade para aposentar, é interessante fazer esse pedido, que seria o que o pessoal chama de planejamento previdenciário. Então ela vai falando, eu posso contribuir um pouco mais? O empregado contribui já direto no seu salário. Mas quem é autônomo consegue definir o quanto que ele quer contribuir ou não. Então ele consegue. Até mesmo o empregado, ele pode fazer uma complementação do que ele recebe, do que ele paga. Então seria interessante as pessoas começarem a ter esse planejamento previdenciário para ela falar, eu vou aposentar com tanto, porque senão ela vai sempre aposentar com valor baixo. Então ela consegue fazer, mas esses cálculos é somente o advogado que vai conseguir fazer, porque ele precisa da documentação da pessoa e, como eu expliquei, é uma porcentagem da contribuição que foi feita, e dentro dessa porcentagem tem conforme a quantidade de anos que contribui, então o cálculo não é simples, a pessoa em casa, a maioria não vai conseguir fazer. Tem que ter um conhecimento. Então a dica mesmo para quem está em casa é procurar um advogado e para poder ter esse atalho, porque não você tem um atalho, o advogado já tem aonde ir, o que precisa, quanto tempo demora, se deu errado, que recurso pode utilizar. Então a dica mesmo é para a pessoa procurar um advogado, quanto antes é melhor. Isso, procura um advogado, quanto antes é melhor, você consegue um planejamento. Não caiam, a gente chama de paqueiros, são pessoas que ficam aliciando as pessoas que estão prestes a aposentar, falando, eu faço, eu consigo fazer. Essas pessoas pode até ter um conhecimento, mas elas não têm habilidade para fazer isso. O advogado tem. O advogado ele passou na prova da OAB, ele está licenciado a fazer isso, é licenciado a representar a pessoa. Então, às vezes, a pessoa fala, eu vou pagar menos, é mais barato. E, às vezes, ela está dando um tiro no próprio pé. É o tal assunto, barato sai caro, né? É o barato que sai caro. Às vezes, ela pode demorar mais ainda para começar a receber, às vezes, ela pode receber menos do que ela tem direito. Isso, ela pode ocorrer só o pior para ela, não o melhor. É claro que tem gente boa para todos os lados, sim, mas a chance dela conseguir com mais êxito é com o advogado. Procurando terceiros aí que oferecem esse serviço, é muito pequeno dela conseguir.
Entendi. E aí a gente falou sobre para a pessoa aposentar, para ela ter esse benefício. Aí vem uma outra questão também após a aposentadoria. A gente percebe que tem muitas pessoas aí que recebem muita proposta em questão de empréstimo consignado. Os bancos ou os representantes acabam caindo em cima, né, para conseguir empréstimo, porque é uma garantia maior que vai estar recebendo e tudo mais. E o que você vê em relação a esse assunto? O empréstimo consignado está sendo um problema muito grande para a maioria dos aposentados ou pensionistas. Infelizmente, existem alguns bancos, ou os bancos trabalham através de terceiros, e esses terceiros têm metas a cumprir. E estão fazendo contratos em nome das pessoas, sem as pessoas pedirem esses contratos. Isso acontece mesmo, então? Infelizmente está acontecendo. E aí tem que entrar com processo na justiça, para o juiz mandar parar de pagar, para depois o juiz anular esse contrato. Aí o banco fala que foi feito, apresenta um contrato, às vezes com uma assinatura que não é da pessoa, vai para a perícia, é uma confusão danada. A pessoa, para evitar isso aí, o que ela pode fazer? Ela pode ir até o INSS e pedir para não ser feito nenhum empréstimo consignado sem a autorização dela. Ah, tem essa possibilidade então? Tem uma possibilidade, porque ela é como se fosse o pedido se tornar presencial. Porque hoje a gente consegue fazer um empréstimo consignado até pelo telefone. Então, às vezes a pessoa, nem sou eu, liga lá e faz o empréstimo. Então, algumas pessoas estão conseguindo. O INSS não pôs uma ferramenta ainda no site dele para poder fazer isso. Algumas pessoas que estão indo até a agência estão conseguindo meio que travar o benefício dela para não fazer empréstimos consignados dessa forma. Mas é muito difícil, os aposentados têm que ficar de olho no quanto recebem, se está havendo algum desconto ou não. Se perceber algum desconto indevido, tem que procurar um advogado, porque somente judicialmente consegue resolver. E às vezes, porque provavelmente esse tipo de empréstimo já cai direto na conta da pessoa, né? E às vezes eu acho que, um exemplo, acontece, o banco fez um empréstimo para uma pessoa aposentada, sem ela ter esse conhecimento, né? Mas às vezes ela entra lá para ver extrato e tem lá R$5.000 que foi feito de empréstimo. O dinheiro entrou para ela, tudo bem. Ela pode cancelar, mas muitas vezes eu acho que acaba nem cancelando por um motivo, veio, eu estou precisando, agora eu vou utilizar. O essencial, inclusive, é para você ter êxito na ação judicial, é você devolver o dinheiro. Sim, porque você utilizou, porque se você utilizar o dinheiro, meio que você está aceitando. E isso realmente é a prática que ocorre. Eles depositam na conta da pessoa, a pessoa usa o dinheiro e fala, como que eu vou devolver agora? Já utilizei. Então, praticamente, eu aceitei o contrato, apesar de eu não ter contratado. Então, a pessoa tem que ficar atenta, tanto no desconto, se caiu algum dinheiro que não é o dela, ver quem fez o pagamento, vamos fazer o estorno, ou faz um depósito judicial devolvendo esse valor, mas evite o problema. E a gente vê, infelizmente, também até pessoa própria da família, às vezes um filho ou alguém acaba fazendo o empréstimo sem a pessoa ter esse conhecimento, até mesmo pelo que, igual você falou, a facilidade, né? Ligou, porque hoje em dia, assim, se você precisa de uma internet aqui, você liga, você ou qualquer pessoa, você consegue instalar, né? Mas para você cancelar, não é com uma simples ligação que você consegue. Para você conseguir a contratação, o nome e o CPF você consegue. Para você cancelar, aí a burocracia é muito maior. E pelo telefone, às vezes a pessoa se passa por outro e faz o contrato. Então, o aposentado, o pensionista tem que ficar esperto, acompanha seu extrato, vê se está recebendo certo ou não, vê se não entrou algum dinheiro diferente ou não na sua conta. Porque se ele usar o dinheiro para... Felizmente não tem como voltar atrás. Chama aceitação tácita. Ele aceitou o contrato mesmo sem ter contratado. Entendi. Bom, doutor, o papo bem bacana. Tenho certeza que o pessoal que está em casa tirou muito proveito dessa nossa conversa sobre a aposentadoria, né? Que é uma dúvida de muita gente, o sonho de muita gente também. Então, se você tem alguma dúvida, o telefone está aqui embaixo, pode mandar mensagem, pode entrar em contato. Vai ser um prazer a gente poder encaminhar para o doutor, né, para poder tirar essa dúvida para o pessoal também, né? O pessoal do Interage pode mandar dúvida aqui para o programa, a gente vai tentar responder todo mundo. Qualquer coisa a gente volta aqui, faz outra entrevista, tenta tirar a dúvida de todos vocês, mas só para o pessoal do Interage, hein? Fechou então. Doutor, obrigado aí pela participação.
Obrigado, Wilson. Foi um prazer vir aqui. Prazer Quando você precisar, pode me chamar que estamos à disposição. Fechou. Eu quero aproveitar, a gente já está chegando aqui num final de ano, um Natal diferente, umas festas diferentes, né? E desejar para você e toda a família um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2021 vem aí com totalmente diferente para nós, um novo 2021, né? Sim, que seja um Natal muito bom, um 2021 muito melhor do que esse ano, se Deus quiser, sem pandemia, voltando à economia, todo mundo podendo trabalhar de novo, porque esse ano foi muito difícil, viu? Com certeza. Fechou então. Pessoal, obrigado mesmo aí pelo carinho de vocês. Um bom final de semana e até semana que vem tem mais um programa Interage para você. Valeu, tchau, tchau.